Olha, hoje nós vamos ter o prazer de conversar com uma pessoa encantadora que se encontra aqui no nosso programa. Vira e mexe, ele está com a gente, né? E a gente fica extremamente feliz de estar conversando hoje com o Thales Dias. Ele é profissional de educação física e está aqui com a gente hoje porque nós vamos falar que educação física é importante para todos nós. E nesse ano de 2026 queremos começar de uma forma bem diferente. De que forma? Vamos falar de mulheres, vamos falar de pessoas da terceira idade, vamos falar da família, mas vamos falar das nossas crianças também. Como estamos falando e como viemos falando durante todo o ano de 2025. Mas hoje o Thales vai bater um papo com a gente, ele que é profissional de educação física, porque nós vamos falar sobre atividade física que ajuda no desenvolvimento de novas habilidades em crianças neurodivergentes. E é algo muito interessante da gente conversar, porque a sociedade realmente tem que ficar por dentro e mais do que isso, nós precisamos falar com os profissionais que entendem do assunto, que vão nos ajudar e ajudar as mães que, por exemplo, estão com seus filhos em casa e que muitas vezes sentem essa dificuldade. É um prazer estar lhe recebendo aqui no programa, tudo bem? Oi, Vanusa, tudo bem? Muito obrigada aí pelo convite. Realmente é muito bom estar aqui para falar um tema muito importante e bem atual. Sim, bem importante, bem atual e bem necessário, porque de uma certa forma, durante um bom tempo, a gente percebia que mães, elas acabavam de uma certa forma se resguardando mais em casa. A gente sabe que criança, nessa parte de educação física, se não fosse numa escola, brincando, se divertindo, a educação física entraria provavelmente próximo da adolescência, né? Sim. E hoje a gente percebe que a sociedade e os próprios profissionais, especialistas, como você que vem se especializando, cada dia mais e mais os profissionais vêm se especializando, mostram para a sociedade a importância da atividade física para toda uma família e principalmente entender que as nossas crianças, elas precisam desse apoio, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas novas habilidades. Eu quero que você fique bem à vontade. Eu trago até para esse período que a gente ainda está aí de um pouco de férias e tudo, tendo esse público, as terapias, as clínicas devem estar voltando essa semana, então quanto de oportunidade essas crianças perderam, talvez por às vezes não ter um desenvolvimento motor, né? Eu gosto de lembrar que a atividade física, ela não trabalha somente o corpo, né? Você falou muito bem, até parabéns, você falou profissional de educação física. Muitas vezes as pessoas falam educador físico, que remete só ao corpo. Mas a atividade física, o profissional de educação física, aliado à neurodiversidade, ela tem esse campo vasto, porque ela não trabalha só o corpo, mas como a mente. Cognitivo, né? Justamente. E esses justamente são os déficits dessas crianças com neurodivergências. Sim. Né? E isso acaba que, nesse período de férias, por exemplo, está mais ocioso, porque não estão, às vezes, na sua escola, não estão nas suas clínicas, ali com as suas terapias, e, às vezes, a atividade física, ela pode entrar, né? Estou vendo aqui a imagem ali de uma piscina, eu comecei ali no ambiente da piscina, que é um ambiente riquíssimo que as crianças gostam muito, que se sentem bem, se confortam ali. E a atividade física ela tem esse vasto caminho e que consegue passar para a criança, né? Esse ajuste, né? Como é que a gente pode observar de uma certa forma e entender até mesmo as vontades dessa criança, né? Porque hoje a gente percebe e a gente entende que assim como nós, seres humanos, cada um tem suas particularidades, a gente sabe que as nossas crianças também precisam desse outro lado, a gente entender o que realmente elas podem se identificar mais, o que elas vão gostar mais. E aí eu queria que você me falasse dos benefícios, na verdade, dessa atividade física para as nossas crianças no nível emocional, nesse nível cognitivo e de uma certa forma também motor. A gente precisa analisar o que você falou, conhecer, né? Conhecer. Eu passo do princípio que a gente precisa ter essa empatia, de conhecer ali cada criança, cada indivíduo, e a partir disso a gente fazer um planejamento, né, para algo que eu gosto muito de falar, que é a conquista, né? A atividade física, ela entra dando, né, à criança essa autonomia, dando movimento, dando previsibilidade, né, para que ela possa executar movimentos como a gente está vendo ali, né? Eu vi algumas sessões minhas, tipo, são crianças que às vezes não conseguem, que ao caminhar ou rastejavam no chão ou topavam muito. A gente vai analisando cada criança, o gosto de cada criança, e a gente precisa conhecer mesmo, porque
dentro da ciência ABA, que é a análise do comportamento, a gente precisa entender ali os gostos e preferências da criança e utilizar esses materiais que elas gostam, essas atividades, para que elas tenham mais motivação a realizar. A gente sabe que sem motivação a gente não consegue fazer nada. Verdade. Então, se a criança tem essa motivação, ela vai conseguir realmente melhores resultados. Né? O que você perguntou sobre os benefícios. Para além dos motores, e aí ganho de equilíbrio, de tônus, de força, flexibilidade, lateralidade, eu gosto de falar que melhorar a atenção. Sem a atenção é que a gente não aprende. A gente fica ali perdido e tudo, então consegue melhorar a atenção. Melhorando a atenção, ela participa mais, aprende mais, sem falar que isso tem ganhos claros na socialização e na comunicação. E Thales, você falou algo bem interessante logo no início, que educação física hoje, sempre, eu acredito que sempre foi dessa forma. Talvez a gente que não tivesse essa consciência da importância dos exercícios físicos, dessa educação física, de uma certa forma, sendo ajudada na vida e na qualidade emocional das pessoas. O que a gente percebe é que nos últimos tempos entenderam, tanto é que nunca foi tão falado a prática, né, da própria educação física, a prática dos próprios exercícios e esse controle também, de uma certa forma, trabalhado para o nosso emocional. Imagina para o emocional dessas crianças atípicas, por exemplo, que é algo que chama bastante atenção. Você falou do quanto a gente tem que entender esse outro lado de socialização. Isso é uma verdade. Existem mães ainda que encontram dificuldade para entender um pouco mais seus filhos atípicos e, de uma certa forma, as crianças sofrem e elas sofrem também. E aí, nesse momento, eu queria muito que você pudesse falar com essa sensibilidade que você tem de atender tantas crianças, de ajudar tantas crianças e pais e famílias, como essas mães podem, de uma certa forma, chegar até esse ponto importante da educação física e ajudar essas crianças, porque a gente imagina que tem muitas crianças ainda em casa e muitas crianças que não se socializam e muitas mães sofridas também, que muitas vezes precisam de apoio e de ajuda. Eu acredito muito que o movimento é ferramenta de transformação. Sim. A criança ali nos 3 primeiros anos, ela é movimento, né? Ela vai... Eu tenho um filho agora de 2 anos, tipo assim, era uma fase que eu não tinha conhecido tanto de perto. Mas é incrível como vai se movimentando, ele vai fazendo as coisas, a criança vai fazendo. Então, assim, a atividade física, ela entra nesse momento de abrir um leque de opções. A gente tem coordenação motora, eu trabalho numa clínica que a diretora é uma fono, né? Ela fala, o trabalho é essencial porque eu preciso do global, desse desenvolvimento global da criança para trabalhar algo refinado como a língua ali, a fala, a boca, né? Que é muito mais restrito. Então, eu acredito que as mães elas precisam conhecer esse campo, né? Porque a criança é movimento. Você vai ver ali, a criança sobe, desce, pula, arremessa, joga. São coisas natural do ser humano e que precisam ser trabalhadas, que precisam ser desenvolvidas, né? E dentro das questões neurodivergentes, a gente sempre fala ali dos 1000 dias de ouro, que é essa fase inicial que a gente precisa estimular bem. Não é porque tenha algo não, mas é porque é a fase de mais neurônios que o ser humano tem que precisa ter trabalhado. A criança ela aprende muito rápido e a gente precisa ser estimulada. Isso, e a gente percebe também que comparado às crianças do passado e as nossas crianças atuais, pouco brincam, pouco se divertem, essa é a palavra certa. E aí, de repente, lidar com crianças já não é fácil numa época onde elas estão muito grudadas em redes sociais, na tecnologia apenas, e aí muitas crianças acabam ficando em casa ociosas. Imagina essas crianças, né, lidar com crianças atípicas e principalmente, de uma certa forma, entendê-las e colocá-las nesse campo de adaptação. Então, assim, hoje, a gente trazer você, Thales, para que a gente possa mostrar que tem sim profissionais e pessoas, lugares, né, e que podem, de uma certa, ajudar essas famílias, já é um ponto importantíssimo para a sociedade. Eu acredito que sim, porque tem muitas mães que realmente elas desconhecem. Eu acho que tem tanta questão do desconhecimento que, às vezes, tem um desconhecimento, sim, mas, assim, às vezes as pessoas não, tipo assim, a educação física, ela estava mais restrita ali, as academias e tudo. E o que eu gosto de falar é que a academia,
a atividade física em si, ela pode estar atrelada também a algum esporte, o lado esportivo, a natação, o próprio judô, o futebol, são esportes que já estão voltados mais para alguma realidade que trabalham outras realidades um do outro. A atividade física, que é o que eu faço, a gente dá base para a criança para ela ir para esses outros locais. Não é nada, o que eu gosto de falar para as mães é que a minha atividade física é uma atividade especial para aquela criança, mas não substitui a atividade física da escola. Olha que beleza. Não substitui, talvez, uma inserção em outra modalidade esportiva, porque a gente vai dando base para essa criança ela ter autonomia. E como eu falo, eu gosto de falar muito de oportunidades. A criança precisa ter oportunidades. Então a gente dá essa base para que ela consiga viver. Né? Trazendo um pouco essa questão das férias, no final do ano passado, a gente conseguiu dar autonomia de uma criança para ela tirar as rodinhas da bicicleta. Começamos ali, eu segurando ela e tudo. No final de 4 sessões, a criança estava na Jabuticabana dando volta sozinha. Eu tive que correr ali, fazendo o meu aeróbico atrás dela, porque ela já tinha ganho autonomia. Então é possível, sim, trabalhar essas crianças, né, dar autonomia. Acho que é uma coisa que eu gosto sempre, dar autonomia e oportunidades para que elas possam se desenvolver. Muito bom. E aí o que chama bastante atenção é que às vezes você se encontra em alguns lugares, em alguns ambientes, e a gente vê mães desconfortáveis, muitas vezes, com o comportamento das crianças, não preocupadas com elas, mas infelizmente com a sociedade que não entende o lado de quem está realmente passando por aquele momento e que vai ser para uma vida toda. Mas aí a gente chama atenção para o que você está falando e o que a gente tem que responsabilizar a sociedade. Porque assim, a partir do momento que você traz esse lado positivo, né, com esse cuidado e ao mesmo tempo colocando essas crianças para se adaptar e ao mesmo tempo poder estar em sociedade fazendo o que elas gostam e vivendo melhor, porque muitas vezes a gente percebe, eu já estive em alguns lugares e eu sou uma pessoa que a gente recebe os nossos convidados aqui, recebemos mães atípicas, crianças também, e eu deixo a mãe bem à vontade, que eu vejo que às vezes a mãe fica muito preocupada, o que a criança vai fazer, minha preocupação é só se ela vai se machucar. Caso contrário, a gente deixa ela bem à vontade. E a gente sabe que, infelizmente, a sociedade não está bem educada e não está tendo muito esse lado dessa empatia que você mesmo acabou de falar. E aí, o que a gente percebe? Que esse lado da educação física sendo trabalhada, sendo incentivada, com certeza nós vamos ter crianças se sentindo mais à vontade dentro dos ambientes e se socializando, não só na escola, mas também em outros ambientes. Você tem percebido isso? É porque outra coisa que eu falo que é outro campo que a atividade física toca é essa autorregulação, esse autocontrole, esse conhecer o próprio corpo, né? Que acaba que diminui ali aqueles comportamentos, né? Que a gente às vezes chama de inadequados, né? Às vezes as estereotipias, como você falou, às vezes a criança vai pular um pouquinho. E como você falou, as estereotipias ali não são um problema em si. O problema é tipo, se vai agredir o outro, se ela pode se machucar, esse cuidado. A atividade física, ela consegue dar essa autonomia da criança de conhecer o seu próprio corpo, né? De às vezes ela não tem dimensão da distância que eu tô, talvez, desse copo, né? Então às vezes vai pegar, pegou, derrubou. Então assim, a atividade física, ela entra nessa questão de dar autonomia mesmo, de construção corpórea toda, corporal, né? Dando à criança essa dimensão global do movimento dela, seja da coordenação motora ampla, dessa coordenação motora mais fina, desse refinamento das suas habilidades. Existe, assim, uma educação física mais eficaz, por exemplo? A gente pode dizer algum tipo de exercício físico mais eficaz para essas crianças? Eu acredito que não, né? Se a gente trouxer aí para o TEA, por exemplo, sim, é um espectro, porque cada criança tem ali a forma de manifestar, né? Tem crianças que preferem água, tem crianças que não gostam tanto da água. Eu comecei realmente a maior parte ali no meio ambiente aquático, que é um ambiente muito prazeroso para as crianças. Mas tem uns que já gostam de futebol, né? Tem uns que gostam talvez da bola de basquete. É por isso que é preciso conhecer. Antes de olhar, algumas não gostam de estar próximas de outras, não gostam do toque, né? Ouvir muitas vezes o som às vezes incomoda, então realmente tem que ser bem analisado. Né? O trabalho que eu faço é geralmente de 1 para 1, sim, mas é isso que eu já. A gente precisa dar autonomia para depois, aos poucos, essa criança ser inserida, né, nesse contexto. Mas
é a questão de mesmo conhecer a criança, eu preciso conhecer. E aí o que eu ia falar é que a gente precisa olhar não o transtorno, a neurodiversidade sim, mas eu preciso olhar o indivíduo. O que é que motiva essa criança, esse indivíduo a praticar uma atividade? Qual é o gosto dele? É de bola? Né? Eu estou vendo ali vários tipos de bolas, materiais, o que é? Porque a gente precisa conhecer. Talvez esse tapete aqui seja um pouco mais aversivo para uma criança, talvez aquele piso. Então a gente precisa conhecer e a partir desse conhecimento, planejar a atividade e a gente vai sempre ajustando, né? Como é feito esse seu trabalho, Thales, e a participação dos pais, da família, dos cuidadores? Você disse que trabalha você diretamente com a criança. Como é a participação dos pais nesse momento? Até porque depois dali eles vão estar ou com os cuidadores ou com os próprios pais. Pronto, a gente inicia sempre ali com um processo de conhecimento da criança por meio de algumas avaliações que os pais participam, né? Onde eles vão falar da criança, vão falar de como descobrir, como conhecer aquele diagnóstico. E a gente vai tentando conhecer pelos pais a criança, né? Como a gente tem um espaço mais amplo, eu gosto de deixar bolas, materiais, e à medida que a mãe está falando, eu estou observando, eu consigo fazer isso dentro da minha sessão. Eu vou conversando aqui, amanhã eu achei que ele arrasta muito o pé. Ela estava falando e eu estava vendo que ela estava arrastando. Chega, a gente escutava o barulhinho do tornozelo, do calcanhar arrastando no chão. Então, assim, eles estão ali unidos. Às vezes a mãe precisa participar, traz algum material de casa para cá, porque sempre no início da sessão entregam, e aí no final a gente tem ali uns minutinhos que a gente vai conversando, olha, foi assim, foi assado e tal, e a gente vai começando a conhecer a criança, né? E essa independência também, né? Trabalha essa independência também? Sim. Só para concluir o raciocínio, tem a família e tem os outros profissionais, porque às vezes a criança não dormiu bem. E esse feedback chegando antes da gente, a gente já vai diminuir ali, vai dando coisas que a criança tem mais probabilidade de fazer, de realizar, vai vendo que ela está bem, né? A gente vai dando continuidade. Tem crianças que chegam na minha sessão, às vezes ali pela manhã cedo, terminando o café na minha sessão. Vão ali comendo porque não quis comer em casa, mas traz, a gente vai com um jeitinho, vai dando. E assim a gente vai tendo essas conquistas, né? Através da atividade física vai desensibilizando, algumas questões a gente conseguiu participar para corte de cabelo. Então, assim, a independência em todos os cantos. Porque passou ali pela essa construção, né, de conhecimento do seu corpo, de sensibilidades que a gente vai desconstruindo. Tô vendo o rapazinho ali pisando na grama. Tem crianças que às vezes não pisam, mas a gente consegue, vai dando outras texturas e ela vai se desensibilizando. E essa independência, essa autonomia, ela vai acontecendo. Muito bom, muito bom. Observando tudo que elas estão vivenciando ali enquanto você vai conversando com os pais, com as pessoas que estão ali, de uma certa forma, como você incentiva? Como você consegue incentivar essa criança a fazer os exercícios? É uma pergunta difícil. Esses dias eu vim, vou responder com um exemplo. Eu estava numa sessão em uma casa, né? Uma das terapeutas não me conhecia, porque era na clínica. E eu acho da vantagem no trabalho, às vezes, ir para casa. Sim. Né? E você pode vir aqui em casa porque acho que tá a falta da rotina e tudo. E uma das terapeutas falou, cara, é muito interessante a conexão que tu tem. Tipo assim, eu não sei, eu acho que vem do amor, vem do prazer, vem do estudo, né? Mas é disso, sabe? E você se dá, eu acho que essa faz parte daquilo que a gente é. Você precisa se dar, se conectar com a criança. Você precisa se abaixar mesmo ali e entrar ali, tentar entrar naquela dinâmica do que ela pensa, do que ela gosta. Eu acho que vai muito disso. A gente vai tentando conhecer pelos profissionais, pelas pessoas que estão com ela, vai convivendo e a gente vai gerando essa conexão. Mas, cara, para nós, a atividade física é prazerosa. Ela é prazerosa. Talvez a gente voltar agora para as academias, seja desgastante, mas a gente passa essa fase inicial, a gente não consegue mais ficar sem. A gente fica ali, depois que a gente passa aquele estágio ali de vencer, o corpo já pede. Entendeu? Muito então legal. A atividade física traz esse prazer. Quando você se tornou profissional de educação física, você imaginava que fosse trabalhar com essas crianças maravilhosas, com esse público? Não. E aí uma coisa que eu trago, por isso que eu falo muito das oportunidades que a gente precisa dar. Eu, quando comecei meus estágios, tipo assim, apareceu, acho que na natação, eu fui lá, vou pro futebol, fui, e dentro da academia que eu trabalhei, surgiu essa possibilidade. Eu digo, eu vou, e dali a gente começou a pegar outros, vindo outros, o desenvolvimento veio acontecendo.
eu sempre vejo no final do ano, aparece as postagens, a gente naquelas fotos, tem criança que eu atendo há 8, 9 anos. Nossa, muito tempo, né, Entendeu? Thales? E tipo assim, não, a gente não vai, tipo assim, vai deixar, quando é que a gente vai deixar de fazer atividade física? Entende? E principalmente quando se ama, né? A gente percebe, você falando, a gente vê o amor realmente saindo de dentro de você. E eu acho que isso que é importante. As pessoas devem perceber o seu dom, devem perceber onde estão e quais são os seus propósitos. Então, assim, eu acho que você está de parabéns. Acredito que através de você outros profissionais também venham se adaptar também. E eu acho que o mundo precisa disso. Precisa de pessoas que tenham esse olhar mais clínico, esse olhar mais sensível. E eu acho que é daí que vem a tua resposta. Eu acho que quando você vê uma criança ou quando você vai ali conversando com os pais, você já vai observando aonde você vai trabalhar e talvez qual tipo de exercício que aquela criança vai gostar. É muito legal. É um valor para mim. Verdade. É um valor. Então, acho que quando a gente tem esse valor, né, que vai... Não é lado financeiro, é algo tipo assim, como você falou, é um dom que Deus deu e a gente precisa trabalhar esse dom. Vira um Sim, casamento, sim. Um casamento bom e duradouro para a vida toda. Graças a Deus. Que bom, parabéns para você, viu, Thales? Muito legal. As mães, as pessoas que quiserem conhecer, que quiserem visitar, como é que elas fazem? Ó, tem o meu Instagram, que vocês podem estar acessando, que é o Thales H. Dias, tá bom? Que a gente trabalha com esse público, aí tem a natação, tem vários esportes que a gente pode estar. A gente tem algumas vagas disponíveis ainda, a gente pode estar procurando. Mas é isso, pode ir lá no Instagram Thales H. Dias, né, que você pode encontrar e entrar em contato com a gente. Muito bom. Obrigada a você, tá bom? Combinado. Foi um prazer ter conversado com você e te espero mais vezes aqui. Eu Tá agradeço bom? o convite, Vanusa, muito obrigada. Está tocando isso no início do ano, né? As aulas estão voltando Sim, e tudo. sim. É muito importante a gente incentivar a atividade física para todo mundo, nesse público ainda mais, tá bom? E a Muito gente obrigado. vai convidar a nossa equipe também para mostrar esse trabalho seu diretamente lá no local, se assim você permitir. Com certeza. Tá bom? Nós estamos de Tudo portas de bom. abertas e é um grande prazer. Um ótimo ano novo para você.